O Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com a deputada Tia Ju. Deputada, no bloco anterior, a gente falou sobre os riscos que as crianças e os adolescentes estão expostos, e um desses riscos é a questão do uso do gás de buzina. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse assunto, que riscos efetivamente essas crianças correm e de que maneira esse projeto visa inibir esse consumo, até a comercialização desse gás. Bem, nós observamos quando nós vimos a matéria a primeira vez, a primeira coisa que, antes de criar o projeto de lei, eu fui verificar se na embalagem, se tinha algum alerta, algum aviso, se era proibida a venda para criança, para adolescente, e nós observamos que não, a venda é livre e trata-se de um gás mortífero, além de entorpecente, mortífero, porque nós já tivemos casos de adolescentes que veio a óbito por uso desse gás. E pelo fato da venda ser livre, qualquer criança, qualquer adolescente poderia, com dinheirinho, ir lá e comprar, né, ter acesso a esse gás venenoso. Por isso veio a ideia da criação desse projeto de lei, proibindo principalmente a venda desse produto para crianças e adolescentes. E aí nós entramos novamente com o alerta aos pais, né? Um chamamento, um aviso, porque o adulto vai adquirir. É bom ficar atento que esse brinquedo mortífero não chega até as crianças e adolescentes, que não fique expostos a ela. Os estabelecimentos, depois que o projeto virar lei, não vai poder mais vender, né, para crianças e adolescentes, que a venda era livre. Mas o produto não vai deixar de chegar nos lares. Então, aí entra o papel da família, que é importantíssimo. A família, quando eu falo num conjunto, num todo, e envolve todos, tio, tia, avó, mãe, pai, porque o tio pode comprar e deixar na mão do sobrinho brincando. O avô acha que é só uma brincadeira, porque aquilo muda a voz da pessoa, e na verdade acha não é. É um que é gás inofensivo, mas não entorpecente, que causa delírios, vários distúrbios mentais. Está sendo pode usado de maneira equivocada. De maneira equivocada, né? O criador dessa buzina, desse brinquedo, não pensou que poderia se tornar uma arma mortífera, principalmente para criança e adolescente que acaba fazendo uso, né? Algum colega usou e aí indica para ele vai usar como entorpecente. Né? E pode vir levar ao óbito. Então, a família também tem um papel importantíssimo de se comprar, usar, não é brinquedo, como muita coisa que a gente tem na nossa casa, que o filho vai pegar, não, isso não é para criança, isso aí não é brinquedo para criança. É um brinquedo de adulto, não é para criança. E depois sumir com isso para que a criança não tenha acesso a esse gás mortífero e a gente não ter que lamentar como a morte de 2 adolescentes. Isso é o caso que nós ficamos sabendo, né? Então, sim, por isso que nós criamos o projeto de lei visando a proteção da população e principalmente das crianças e dos adolescentes. Tem maneiras mais saudáveis de aproveitar a vida, né? Uhum. Deputada, agora vamos falar de um assunto que é um pouco triste também. Que tem sido discutido aqui na casa, que é a questão da situação das instituições conveniadas à Fundação para a Infância e Adolescência. Essas instituições atendem crianças tanto com deficiência quanto vítimas de violência, uma série de casos difíceis, que é preciso investimento, e essas instituições estão tendo dificuldades de receber recursos do Estado. Isso está sendo discutido amplamente na comissão, né? Com certeza. As instituições, muitas delas, a sua maioria, todas, melhor dizendo, já não recebe repasses do governo desde janeiro. E algumas delas não recebem desde outubro, o que dificulta, porque são instituições não governamentais, sem fins lucrativos e que não tem como se manter, subsistir. Foi um modelo que o governo do estado escolheu para prestar assistência às crianças portadoras de deficiência, como são o caso das APAES, as crianças em vulnerabilidade, vítimas, né? As crianças vítimas de abuso e de maus tratos, e também as crianças em situação de risco, ou seja, são serviços essenciais que nunca podem ser paralisados e que estão ameaçados de paralisação não por irresponsabilidade das instituições, mas por falta de repasses do governo. O que deixa a gente muito preocupado, porque
na Constituição Federal, a criança ela está bem tipificada, tanto na Constituição como no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança é prioridade. Então é preciso que o governo do Estado priorize, comece a priorizar o que é prioridade. Pagamento de servidor é prioridade, criança, adolescente é prioridade. Serviços que atendem criança e adolescente não podem ser paralisados. E estão ameaçados, né, de paralisação por conta da falta de verba, a falta de repasse. Eles não estão conseguindo. Aqueles que tinham um fundo de reserva já não tem mais. E fica complicado, porque, volto a dizer, são serviços que não podem ser interrompidos. Como que pode chegar para uma mãe de uma criança que foi violentada e dizer, a partir de agora ela não vai poder mais ter atendimento porque a gente não tem condição de atendê-la? A criança que é atendida em uma PAI, né, portadora de alguma necessidade, de alguma deficiência, e olha, não vamos poder atender porque não temos condições de... Então, não tem como. E é importante que se diga que essas pessoas não têm a quem recorrer. Não tem, né? Porque como é um modelo que o governo escolheu, né, de trabalhar com convênios, essas instituições são conveniadas com o governo do Estado e prestam serviço. Se as conveniadas pararem os serviços, essas crianças não têm para onde ser encaminhadas. Porque não existe outro modelo, só existe esse. Então, se houvesse uma alternativa, está paralisando aqui, que não seria bom, não seria o ideal em momento nenhum, nunca, jamais, mas se as instituições pararem de atender, para onde encaminhar? É uma pergunta que eu sempre faço. Para onde a gente vai encaminhar? Para onde elas vão dizer assim, olha, vocês não vão ser atendidas aqui, mas nós estamos encaminhando vocês para a instituição tal do governo? Não existe. Não existe. Não existe porque só tem esse modelo. Deputada, e para tentar resolver um pouco esse problema, não em relação à falta de repasses do governo, porque aí realmente não depende disso, mas um projeto da senhora cria um regime de excepcionalidade para casos em que as instituições, como já aconteceu num passado recente, deixem de receber esses recursos por alguma pendência burocrática, um documento que ficou faltando enviar para o governo, e aí isso passa a ser agilizado, né? Com certeza. Esse projeto de lei que cria a excepcionalidade para caso de falta de alguns documentos, não documentos que sejam essenciais, por exemplo, com relação ao ambiente, que tem as suas regras, se for atender portadores de deficiência, para se ter o elevador, enfim, não se trata disso. Se trata de alguns documentos que, às vezes, vão dar entraves e que não vão atrapalhar o desenvolvimento normal e essencial daquela instituição, que eles ganhem um prazo a mais e não deixem de receber, né, os seus repasses por conta dessa documentação, ganhem um prazo a mais para que ela esteja ali enquadrado. Volto a dizer, isso não quer dizer que as instituições, a partir de agora, vão levar a documentação quando quiser, nada disso. Tem que seguir, né, à risca ali o que está no edital, o que manda o edital, mas caso não dê tempo, por um ou outro, elas ganharem essa excepcionalidade e poder ter um prazo a mais. Só para não interromper o funcionamento das atividades. Exatamente, para não interromper. É um projeto em conjunto com outros deputados, como o deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Ana Paula Rechuan, Chiquinho da Mangueira, Tio Carlos. Nós nos unimos para criar essa excepcionalidade, para facilitar também para as instituições, caso haja esse entrave, não acontecer delas não terem o repasse e correr o risco de paralisar serviços, que é o que a gente não quer. Inclusive, recentemente, essas instituições estiveram aqui na casa, até determinaram um dia em que elas parariam de funcionar por Exatamente. Falta dos recursos, né? E a senhora, junto com outros deputados também, mas a senhora liderando esse movimento, conseguiu destinar uma verba da Alerj, conseguiu 2 milhões de reais para ser repassada a essas instituições para tentar emergencialmente resolver essa situação, né? Exatamente. Quando, na verdade, até mesmo antes de realizar audiências públicas, quando eu vi a situação ficando crítica, eu logo pensei, eu vou recorrer à mesa diretora, ao nosso presidente Jorge Pisciani, que é um homem que tem sido muito sensível às causas do Estado, muito, mas é aquela coisa, ele tem feito e ajudado muito, mas o Poder Legislativo não pode assumir todas as demandas do Poder Executivo, não tem condição. Mas aí eu gerei um ofício,
né, e solicitando um recurso do fundo da Alerj para emergencialmente socorrer essas instituições, porque realmente, se elas não tiverem nenhum repasse, de imediato fica insustentável elas estarem funcionando. E aí eu fiz o ofício, a mesa diretora, claro, foi submetida à mesa diretora, todos os deputados da mesa diretora foram a favor, e o presidente Jorge Pisciani liberou 2 milhões do recurso da Assembleia para a FIA, que será repassado, o ofício foi bem claro, para repassar para as instituições que prestam serviço de atendimento às crianças e adolescentes. Emergencialmente, vai aí suprir a necessidade, uma parte do pagamento que não foi repassado em janeiro pelo governo do estado, né? Mas vai tirar daquele sufoco emergencial e a gente espera que logo o governo retome essa responsabilidade e possa estar cumprindo, né, com os pagamentos para as instituições e que as nossas crianças e adolescentes continuem tendo o atendimento que merece e que a lei preconiza, né? É porque, inclusive, esse repasse foi feito junto com outros repasses também pedidos pelos deputados para a área de segurança, para a área da saúde. O Hemorrio, por exemplo, recebeu, e outras instituições... A Secretaria de Direitos Humanos também, o Rio Sem Homofobia. Rio Sem Homofobia, programas que estavam paralisados ou em risco de serem paralisados por falta de verbas. E o Estado vive uma crise financeira muito séria. E eu queria saber da senhora se existe uma expectativa em relação a quanto tempo esses recursos devem manter essas instituições funcionando, qual é o prazo para que a verba do governo volte a suportar essas instituições. Bem, nós já temos oficiado, a última audiência que eu fiz, eu deixei até já firmado que teria outra audiência para falar sobre os modelos que funcionam de políticas públicas para as crianças. Ainda não fui respondida, porque a gente quer saber exatamente qual a solução, uma perspectiva de resolver esse problema. A verba, respondendo sua pergunta, que foi adquirida do fundo da Assembleia Legislativa, vai atender superficialmente, no caso das instituições conveniadas à FIA, só consegue cobrir partes da despesa de janeiro. Ou seja, é pouco, né? E a gente ainda não tem resposta do Executivo de quando isso voltará a se normalizar. Uma boa notícia é que a verba que foi destinada para esse ano, a verba orçamentária para a FIA de 24 milhões, já foi descontingenciada. Isso já dá direito à celebração de contratos, de convênios, melhor dizendo. Então, as instituições já podem celebrar os convênios, mas é preciso garantir que essa verba orçamentária chegue em espécie, dinheiro, para que as instituições recebam os seus pagamentos, os seus repasses, né, trimestrais, e possam aí honrar os seus compromissos e continuar prestando serviço à sociedade, um serviço que, se parasse, vamos torcer para que não, traria um impacto para a sociedade muito ruim. A comissão vai continuar acompanhando, né? Com certeza, de perto. Deputada, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. E para rever esse ou outro programa da TV Alerj, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima.